amigo, minha amiga, que Deus abençoe você ricamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando agora mais um programa Dominando a Arte de Orar, onde que você pode fazer perguntas pelo YouTube, no Facebook, onde que há a participação das pessoas que estão inscritas em nosso canal, ok? Hoje o nosso tema será sobre corpo, alma e espírito. O que é que se salva? O corpo, a alma e o espírito? Isso se chama tricotomia. Nós iremos abordar esse assunto. Tricotomia ou dicotomia, que seria somente o espírito. Aqui em Eclesiastes 12, 7, olha só isso. E o pó volte à terra, como o era. Quer dizer, então se o corpo volte ao barro, que é o barro. E o espírito volte a Deus, que é o que deu. Ué, aí já surge um ponto de interrogação na nossa cabeça. Aqui, então, o que é o que se salva? O espírito ou a alma? A Bíblia relata muitos textos na alma. Mas aqui está dizendo que é o espírito que volte a Deus. Por isso, eu trouxe um professor de teologia, Elício Garcia, para explicar para vocês, dar uma aula bem clara, teórica e ilustrada, para que você possa entender e compreender sobre esse assunto que nem todo mundo sabe sobre tricotomia de corpo, alma e espírito, e é um assunto muito interessante para você ter esse conhecimento, para você entender o que é salvo. Ele irá falar para vocês de uma forma básica, simples, que vocês vão compreender muito bem a explicação do nosso professor. Mas depois eu logo volto explicando a parte espiritual do corpo, alma e espírito. Para onde que vai a nossa alma ou o nosso espírito, ok? É polêmico, porém muito gostoso de estudar e de compreender esse mistério que já foi revelado no nome de Jesus Cristo. E aí, professor Elício? Como é que fica essa história da tricotomia? O que é que se salva? O corpo, a alma ou o espírito? Vamos lá, professor. Dê uma aula para nós aí. Explica direitinho para a gente entender. Olá a todos. Paz do Senhor. Hoje, sem demora, sem rodeios, nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvida. Corpo, alma e espírito. A Bíblia nos dá base para acreditar nisso? Que o ser humano é composto dessas três partes? Sim ou não? Bom, acreditamos que sim e vamos ler alguns textos daqui a pouco junto com você, tá bom? Então vamos lá. De forma simples eu vou explicar e daqui a pouco a gente vai mostrar os textos bíblicos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o ser humano ele é composto de corpo. Olha só. O que é o corpo? O corpo nada mais é do que a matéria, do que o boneco. Quando eu digo boneco, eu quero dizer que uma pessoa quando morre, ela tem o seu corpo inanimado, sem vida, não é verdade? Ela não se mexe, ela não expressa emoções, nem sentimentos, nem nada disso. Ela só é um boneco. Assim como Deus criou Adão lá no Jardim do Éden, apenas um boneco. Então ponha isso na sua cabeça. Corpo é um boneco sem ânimo, sem força. Um boneco que não se mexe, ou seja, parado, estático. Esse é o corpo, o mais fácil de se entender. Depois do corpo nós temos a alma, o ser humano. Todo ser humano possui uma alma. E a alma é onde mora o grande segredo do ser humano. É na alma que mora a vontade, a inteligência e o sentimento do ser humano. Todas as nossas emoções, nossa inteligência e nosso sentimento
mora na nossa alma. Se a nossa alma estiver triste, nós vamos demonstrar através do corpo. A alma vai mostrar, vai vir através do corpo e o corpo vai demonstrar a tristeza. Então a alma, a grosso modo, guarde isso. A alma é a pessoa. Você, a sua essência é a alma. O corpo, só o boneco. A alma é você. Então, quando uma pessoa está feliz, através do corpo dela, a alma está feliz, através do corpo, ela demonstra isso. Através de um sorriso, através de um pulo, através de um abraço, através de um salto. Ou seja, a alma transmite ao corpo e o corpo demonstra o que a alma está sentindo. Porém, as emoções, o sentimento e a inteligência vêm da alma para o corpo. Porém, também vêm ao contrário. Por exemplo, você sabe muito bem que nós somos matéria. Então o nosso corpo é um passaporte para viver nesse mundo físico que a gente pode pegar. Então, diariamente, nós também temos contatos com as coisas. Por exemplo, nós nos alimentamos com uma boa comida quando nós sentimos aquele gosto, através dos nossos sentidos do corpo, transmitimos para a nossa alma o que também sentimos. Então, quando nós degustamos algo, através do nosso sentido do paladar, nós mostramos para a nossa alma, através do corpo, o que é isso, que sentimento, que desejo, que gosto que isso tem. Tá? Quando nós também no dia a dia tocamos em alguma coisa, sentimos alguma coisa com as nossas mãos, nós estamos mostrando para a nossa alma sentimentos, sentidos através do corpo. Então, o corpo também mostra para a alma algumas coisas. Por quê? Porque a alma, ela é imaterial, ou seja, ela não tem matéria, ela não pode pegar. Então o corpo mostra para ela o que está acontecendo nesse mundo físico. Bom, quando olhamos para alguma coisa, também estamos transmitindo através da nossa visão informações para a nossa alma, não é? E não é à toa que muitos dizem que os olhos são a janela da alma. De certa forma, até sim, mas não é o que vamos falar hoje. É na alma, então, aguarde essa palavra, recapitulando aqui. É na alma que está a nossa vontade, está a nossa inteligência, tá? E é também na alma que está os nossos sentimentos. Tá? Bom, falamos basicamente do corpo, da alma, agora vamos falar do espírito. Nós possuímos um espírito humano. Todo ser humano tem um espírito humano. E o que é o espírito humano? Dentre muitas coisas, o espírito humano, ele é o fôlego de vida que Deus nos deu. Ele é o fôlego da respiração. Vê só. Esse ar, esse pulmão, esse ar que flui de dentro de nós, isso também, de certa forma, é o espírito. É o fôlego da vida que nos faz viver. No entanto, nós vamos ver isso sobre o espírito humano logo no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Quando Deus ele cria o boneco Adão. Ele criou aqui o boneco Adão. Quando ele cria o boneco se mexia? Claro que não. Mas o que Deus faz? A Bíblia fala que Deus soprou-lhe o fôlego. O fôlego da vida, que veio de Deus. Então, o fôlego da vida vem de Deus para algo material que já estava criado aqui, que o próprio Deus criou, que era o boneco. Então, fôlego mais boneco, uma nova alma. Essa é a lei do fôlego de vida. Essa é a lei da vida. Ou seja, um boneco mais o sopro, que é o espírito que vem sobre o ser humano de Deus, é igual ao nascimento de uma nova alma. Ou seja, nesse momento é gerada uma nova alma. Então, nós vemos que o boneco não se mexia, até que o fôlego veio. Quando o fôlego veio, o boneco tornou-se uma alma vivente. E aí, uma coisa que muita gente fala, a Bíblia nos mostra que temos corpo, alma e espírito, e que eles são diferentes entre si? Bom, antes de continuarmos aqui, vamos rapidamente na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha só o que diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, claramente no texto está fazendo uma distinção. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Certo? Perfeito. Mas vamos ler também o que o escritor de Hebreus nos deixou em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que o escritor deixou para nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. O que nós aprendemos aqui com isso? Entre a divisão da alma e do espírito, então significa dizer que entre a alma e o espírito há uma divisão. E se ela é divisível, você concorda que ela é diferente? Sim ou não? Porque se ela divide a alma e o espírito, significa que são 2 coisas diferentes. E juntas e medulas, o corpo. Então, mas a palavra de Deus consegue separar tudo isso. Embora você e eu não. Nós olhamos para nós e vemos somente um. Mas a palavra de Deus, ela pode discernir tudo isso. Certo? Sim. E eu vou mostrar para você rapidamente por que os nossos sentimentos, a nossa inteligência e a nossa vontade está na alma. É muito simples, eu vou dar um exemplo do próprio Cristo. Que o Cristo como homem, é claro que ele tinha alma. E é o que ele disse no capítulo 26 de Mateus, versículo 38. Olha só o que ele fala. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Tristeza não é um sentimento que está na alma. Mas vamos lá. Nós falamos da divisão entre a alma e o espírito. E o corpo? A divisão entre o corpo e a alma. Vamos ver isso? Daí também, em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha só o que diz. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então aqui é claro, está muito claro para nós que a alma é diferente do corpo, porque eles matam o corpo, mas e a alma? A alma não morre. Então nós sabemos que o corpo é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito humano é outra coisa. Tá? O que mais? Nós, quando vivemos na Terra, hoje, nós estamos aqui com um propósito principal. Definir o nosso destino final, a nossa vida eterna. E a nossa vida eterna, nós aprendemos que ela tem 2 caminhos, como dizem por aí. Céu ou inferno. E numa divisão até melhor para nós, que estudamos a Bíblia, Hades, lugar de tormento, seio de Abraão, paraíso. Então nós temos que decidir o que nós devemos fazer. Então a alma, que é você de verdade, ela está pendente para o corpo e para o espírito. O que nós estamos fazendo com a nossa alma? Estamos deixando o corpo dominar as coisas do mundo que nós pegamos com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, dominar a nossa alma? Então nós estamos pendentes para baixo. Certo? Porque o corpo é matéria, é coisa de baixo. O espírito, lembra que eu falei que ele vem de Deus? Ele é coisa de cima. Então é aqui no espírito que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Sim, espera aí que você já vai entender melhor. Então nós temos que decidir entre o de baixo e o de cima. Por quê? É no espírito humano que o Espírito Santo vem habitar no novo nascimento. Ou seja, quando aceitamos Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, quando nós confessamos Jesus como Salvador da nossa alma, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. João capítulo 3, mas não é o tema de hoje. Mas Romanos, vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz algo interessante sobre o Espírito Santo em nós. Olha só o que ele diz. Romanos 8, 16, diz assim, ó, o mesmo Espírito, Espírito aqui está com E maiúsculo, ou seja, o mesmo Espírito Santo testifica em nosso espírito, com E minúsculo, espírito humano, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele atua em nós aqui, no nosso espírito humano. Então ele vem habitar aqui. Vamos ler melhor. Ó. O mesmo Espírito Santo testifica em nosso espírito humano
que nós somos filhos de Deus. Então, o espírito humano, quando nós aceitamos Jesus e nascemos de novo, ele agora tem o Espírito Santo. E quando o espírito humano recebe o Espírito Santo, muitas coisas acontecem. Mas isso é tema para outro dia. Então, através do Espírito Santo em nosso espírito humano, a nossa alma pende para cima ou para baixo. Por isso nós te perguntamos hoje, e a nossa escolha? E a sua escolha, qual é? Sua alma está pendendo para as coisas do mundo ou está pendendo para as coisas de Deus? A decisão é nossa. Quando nós morremos, a Bíblia diz o seguinte: o corpo, boneco, volta ao pó. Não é isso? Sim. E a Bíblia fala que o espírito humano volta a Deus. Correto? Ótimo. Então, se o corpo está na terra, o espírito humano volta para Deus, o que resta? A alma. Então, o que a nossa alma faz? O que acontece logo depois da morte com a nossa alma? Aí é que está. A alma, no momento da nossa morte, ou ela é levada para o seio de Abraão, tá? Que conhecemos como paraíso, que hoje está na Nova Jerusalém. Nós somos levados até lá, ou somos levados até o Hades, lugar de tormento. Nós podemos ver isso claramente em um texto que Jesus nos deixou, que se encontra em Lucas capítulo 16. Só que eu vou ler aqui, ó, a partir do 22, tá? Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse mendigo é o Lázaro. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro, o pobre, no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Bom, irmãos, para resumir, no momento da morte do rico e do Lázaro, o rico na sua extravagância e o Lázaro na sua pobreza, que ele era muito pobre, quando eles morrem, eles vão para dois lugares. O corpo deles não pode ser, porque o corpo deles está na terra, segundo a Bíblia. Não é isso? O espírito não pode ser, porque Eclesiastes 12, versículo 7 fala que o espírito volta a Deus. Então as suas almas tiveram um pré-destino final. Um destino final. Qual é o destino? A alma do rico foi para o Hades, no lugar de tormento, e lá estava atormentado. Mas o pobre, que vivia uma vida com Deus, embora pobre, embora com as suas dificuldades, lembrava-se de Deus. Foi ao seio de Abraão e ficou consolado, ou seja, foi ao paraíso e estava consolado. E nessa época, tá? Nessa época, entre eles havia um grande abismo. Ou seja, quando eles morreram, eles decidiram o seu destino final. Conforme o livro de Hebreus 9, 27 nos fala, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, na morte nós decidimos o nosso caminho eterno, céu ou inferno, tá? A alma, que é o nosso eu, nós em si que somos a alma, a Bíblia fala que nós temos um período para decidir o que nós queremos, se é o céu ou se é o inferno. E isso está escrito em Isaías, capítulo 61. E Cristo fala isso também no Novo Testamento, tá? Mas eu vou ler para adiantar. Somente Isaías, capítulo 61, que diz assim, olha. Isaías 61, versículo 1. Jesus proferiu essas palavras lá em Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Agora que é o texto. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável? Como assim? Como assim ano aceitável? Sim, Deus tem um ano aceitável que Ele aceita o seu e o meu arrependimento. Existe um ano
aceitável que Jesus, que Deus aceita, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que a gente venha decidir se a nossa alma prefere as coisas de baixo, do mundo físico que podemos tocar, ou se ela ama mais ainda um destino final espiritual. Sim, e esse ano que está escrito ali vem de uma palavra hebraica. Que palavra hebraica é essa? Isso aqui, essas palavras se lê assim, ó. Essa palavra se lê assim, Shenat, assim, ó. Essa palavrinha Shenat é a palavrinha ano que se encontra ali no texto de Isaías. Shenat, ela significa tanto ano quanto período de vida, intervalo de tempo. Ou seja, o ano aceitável é o período de vida que nós temos para decidir se queremos o céu ou o inferno. É simples assim. Deus nos deu um ano, ou seja, um período de vida para definirmos o nosso destino da nossa alma, tá? Então, quando nós estamos aqui na Terra, devemos decidir. E o que você decide hoje? Você decide que a sua alma vai estar com Deus para sempre? No paraíso? Em coisas inimagináveis que Deus preparou para nós? Ou você não quer isso? Ficou claro então? Corpo, boneco, volta para o pó. Alma tem um destino final. Céu ou inferno, para melhorar. Seio de Abraão, paraíso, ou Hades, lugar de tormento. E o espírito volta a Deus. Pronto. De forma simples, corpo, alma e espírito é isso. Ok? Agora, se você quer saber o que vai acontecer quando o corpo ressuscitar, para nós termos corpos glorificados, como que vai ser a eternidade, o que acontece exatamente após da morte hoje, se uma pessoa morre, para onde vai exatamente, como que é lá, o que acontece lá, isso é tema para outros dias, não é tema para hoje. Então, espero que você tenha gostado e aprendido, e se você tem alguma dúvida, deixa seu comentário. E ou eu vou responder esse comentário digitando, ou até mesmo gravar um vídeo para responder essa sua pergunta. Tá bom? Fique com Deus, um abraço e foi um prazer muito grande. Tchau. Vocês acabaram de ouvir agora o professor Elício dando uma explicação sobre corpo, alma e espírito, uma explicação rápida e básica. Mas eu quero ir um pouquinho mais profundo nesse assunto, que também será rápido e básico. A hermenêutica, ela exige, pelo menos, que nós, para sustentar uma doutrina sustentável, é necessário que a gente tenha 3 bases bíblicas para que isso se torne uma doutrina que tem uma sustentação, seria um fundamento, correto? Isso na hermenêutica. Mas eu peguei 3 textos, fora já o que o professor já nos ensinou, explicou com vários textos a diferença entre corpo, alma e espírito, que existe realmente essa separação, que é a tricotomia, não a dicotomia, e eu peguei mais algumas referências. Bom, eu vou chamar a sua atenção aqui um pouco. O que eu quero falar com você é o seguinte: após a morte, nós já sabemos que tem a separação do corpo, alma e espírito. Mas após a morte, para onde vai o espírito e para onde vai a alma? Bom, uma pergunta até tanto quanto questionável, né? Depois do ensinamento de corpo, alma e espírito do professor, eu quero entrar num assunto com você após a morte. Então, eu vou ler um texto aqui para você e que você preste bastante atenção. Dá uma olhadinha aqui. O que Jesus disse aqui em Lucas 23. Tá vendo? 46. Lucas 23, 46. Ele disse assim, olha só. E clamou Jesus com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou-se. Poxa, aí você pergunta, mas Jesus entregou o espírito, não foi a alma?
né? Sim, ele entregou o Espírito. Como o professor nos ensinou, que o Espírito é dado por Deus, é o fôlego de vida. Então quer dizer, boneco mais fôlego de vida vira uma alma, correto? Então esse Espírito, Jesus, ele entregou para Deus. Porém, naquele momento ele recebeu todos os nossos pecados, todas as iniquidades, todas as enfermidades, foi tudo colocado sobre ele, sobre o madeiro. Por isso que Jesus disse assim, um momento, Pai, por que me desamparaste? Aí é uma pergunta que intriga muita gente, mas por quê? O que aconteceu ali com Jesus naquele momento? O que aconteceu é o seguinte, Deus, ele só comunica com nós através do Espírito. Pelo seu Espírito Santo, através do nosso Espírito. Então, o nosso Espírito é um lugar seguro para que Deus possa ministrar a tua palavra em nossa vida. Para que nosso Espírito passe para a nossa alma, que é defeituosa, cheia de mazelas, para ela opinar. Para que teu corpo, ou você faça a vontade dos desejos da sua carne, ou você faz a deseja do Espírito. Naquele momento no madeiro, Jesus Cristo recebeu todos os nossos pecados, todas as iniquidades e enfermidades. Porém, Deus se afastou, porque Deus não habita onde há pecado, porque Ele habita numa luz inacessível. Não há lugar nesse mundo para Ele. Ele está longe deste mundo. Então, Ele virou as costas para Yeshua, ou para Jesus, naquele momento, para ele receber todos esses pecados da humanidade. Então o Espírito de Deus se apartou de Cristo, e ele ficou ali na cruz, recebendo as nossas iniquidades. Porém, a alma de Cristo, porque Cristo tinha alma também, ele era um homem igual nós, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, e nada ele caiu. Ele não cometeu um pecado sequer, e nenhum deslize. O nosso Deus cometeu, Jesus Cristo, mesmo em forma de homem. Porém, ele tinha um espírito puro e uma alma pura, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Essa alma dele foi para algum lugar. A Bíblia diz assim que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, né? Tomou a chave da vida e da morte, está na mão de Jesus. Creio eu que é a espiritual, não a física. E nisso foi que Jesus ficou nesses 3 dias e ressuscitando no terceiro dia. Ok, entendemos da alma e do Espírito de Jesus. Então Jesus entregou o Espírito, recapitulando, Jesus entregou o Espírito a Deus que já era de Deus, e a alma dele tinha que perecer porque ele recebeu os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então houve um pecado sobre ele. Porém, como não foi ele que cometeu, o Espírito Santo vai, resgata Cristo e ressuscita ele. Deu para dar uma entendida? Deu para entender? Aonde que há a ressurreição de Jesus, aonde que ele tem um corpo glorificado. Bom, tudo bem. Sabemos já que o Espírito de Cristo é de Deus e a alma dele se afastou de Deus, mas depois foi resgatada, onde foi consumado todas as coisas, né? Nos trazendo a salvação, e ele ressuscitou. É o que vai acontecer com nós. Porém, agora vamos ler aqui uma passagem que diz assim, no livro de Mateus 10, 28. Vamos ver o que acontece com a nossa alma. Mateus 10, 28. Olha aí. Veja só isso.
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes a Deus, aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo. Eita, pera lá. A alma e o corpo? A alma tudo bem, mas corpo? Que história é essa? Que história é essa, Ed? Que você está me falando? Me explica para mim, o que é esse corpo? Sendo que o corpo volta para a terra, é o pó. Eu vou explicar para vocês. Vou trazer 3 bases para vocês, para fundamentar esse pensamento da tricotomia. Ok? Então vamos descobrir que pós a morte, qual é esse corpo que nós vamos adquirir? Tanto no inferno como no céu. Como o professor disse, ou você opta para as coisas de cima, a tua alma, ou você vai optar para as coisas de baixo, que é a sua carne. Você escolhe, é o seu livre arbítrio. Ok? E nós vivemos no livre arbítrio, mesmo convertido. Mesmo crente, você ainda corre a possibilidade de pecar. Então você ainda continua no seu livre arbítrio. Ok? Então vamos descobrir o que é esse corpo que Jesus está querendo citar aqui. Nós já sabemos bem claro lá em Tessalonicenses que o apóstolo Paulo disse claro ali, deixa muito bem claro que é uma separação do corpo, alma e espírito. Santificar no corpo, na alma e no espírito. Palavra, olha só, a palavra é uma espada de 2 gumes que pode penetrar e separar juntas e medulas, coisas assim, ele comenta lá, de juntas e medulas. É quase impossível separar umas juntas e medulas, mas pode, é possível. A palavra penetra, ela separa juntas e medulas. Bom, o que separa juntas e medulas? O que separa uma juntas e medula é uma célula. Porém, o que contém nessa célula? Informação, código, palavras. Então, quando Paulo estava ministrando lá essa palavra, ele não estava falando de algo espiritual, ele estava falando de algo literal, porque a palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus, aí vem a fé, onde desperta a tua fé, essa palavra entra para dentro de você, entendeu? Ela entra em você aguçando a tua fé, porque você total, o seu corpo total, ele é um corpo totalmente, ele foi construído pela palavra. Tudo que há nesse universo foi feito pela palavra. Não há nada, porque nada nesse mundo foi construído com algo que Deus fez, assim, no toque de mágica. Não, tudo foi pela palavra de Deus. Só bastava a palavra dele e tudo vinha à existência. Ok? Então por isso que a palavra ela é ministrada, ela tem um poder, por isso que ela falou que a palavra tem o poder de atravessar juntas e medulas. Ela entra dentro dessa célula e entra lá dentro onde tem palavras, códigos genéticos. Todo mundo sabe disso, que uma célula é cheia de código genético, de palavras. Então tudo foi constituído por Deus, pela palavra. Ok? Então nós já sabemos que há essa separação de corpo, alma e espírito. Porém, vamos saber o corpo que Jesus está querendo falar aqui. Qual é esse corpo que nós vamos receber? Ou tanto para quem que vai subir ou para quem vai descer. Ok? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aqui em... Deixa eu pegar aqui. Abrir a sua Bíblia em Marcos 9, eu vou ler do 43 e diante, tá? Para que vocês possam entender melhor. Vamos lá, Marcos 9, 43 e diante. Olha só isso, diz assim: e se tua mão te escandalizar, corta, melhor é partir de ti
entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ireis para o inferno. Presta atenção. Para o fogo que nunca se apaga. Olha o 44. Onde o seu bicho não morre. E o fogo nunca se acaba. Opa, pera lá. Aqui Jesus já falou de um bicho. Ele deu um nome aqui de bicho. Que existe um bicho que essa pessoa que for pro inferno, ele fala assim, o seu bicho, onde o seu bicho. Então Jesus está querendo dizer que essas pessoas que vão para o inferno vão receber um corpo, onde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Ok? Bem claro até aqui? Continuando. Mas que bicho é esse? Qual é esse bicho? Bom, então nós já sabemos até aqui, eu já dei 2 pontos para vocês nessa tese. Já chegamos a uma conclusão que existe um corpo que vai para o inferno, correto? Então a sua alma, quando o destino dela for para o céu ou para o inferno, ela vai receber um corpo. Jesus mesmo disse isso. Que se você for para o céu, se você estiver com Cristo, você recebeu o testemunho de Yeshua, de nosso Senhor, com certeza a Bíblia diz assim que nós vamos receber um corpo glorioso. Opa, tá vendo? A sua alma vai para o céu, porém com um corpo. Porque toda alma é imortal. A alma não pode ser destruída. Então, essa alma é eterna. Por isso que eu falo para você, você que me ouve, é o seu eu. A alma é o seu eu. É o teu eu aqui, você. Estou falando contigo. Essa é a sua alma. É você que vai decidir se você quer ir para o inferno ou para o céu, receber um corpo glorioso ou um bicho. Jesus deixou aqui. Por isso que ele disse lá, nós acabamos de ler lá, que temei aquele que tem poder de jogar a alma e o corpo. Quer dizer, corpo com alma junto no inferno. Então você vai ter um corpo. Você vai receber um corpo. Porque Jesus aqui também está dizendo que é um bicho que não morre, porque você vai ficar eternamente no inferno e o fogo nunca se apaga. Correto? Então, meu querido, Jesus deixou bem claro que quando você ressuscitar com ele, na vinda dele, ou nós fecharmos nossos olhos, dormir ou descansar no Senhor, antes da vinda dele, todos nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Não há corrupção. Então você vai ter um corpo parecido com cuja qual a dos anjos. Então existe, sim, a separação do corpo, alma e espírito, porém eu estou falando agora da sua alma. Então você recebe o corpo glorioso com Jesus ou você recebe um bicho para ir para ser queimado no inferno. Correto? Tá bom. Estou precisando apresentar mais um texto, correto? Segundo a hermenêutica, para que esse pensamento ele seja bem sustentado e muito bem fundamentado. Eu vou chamar para você, vou pedir para você abrir lá em Isaías 66. Vamos descobrir qual é o nome desse bicho? Vamos lá, Isaías 66, 24. Abra aí sua Bíblia rapidamente, que eu já quero terminar no nome de Jesus. Lembrando que esse assunto é só para enriquecer o seu conhecimento, não é para criar nenhuma polêmica. Se você quiser fazer comentário, não tem problema nenhum, faz o seu comentário, dê a sua opinião, portanto que você tenha a base bíblica em cima daquilo que você esteja falando, e todos nós vamos ser enriquecidos com o conhecimento de todos que estão participando, né, assistindo esse vídeo, ok? Então, isso aqui não vai envolver na tua salvação, você crendo ou não crendo. Tá ok? A salvação não tem nada a ver com isso. Nós só estamos estudando a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. Isaías 66, 24. Veja só isso aqui.
Olha o que o profeta fala aqui, que Deus fala pela boca do profeta. E sairão e verão os corpos mortos dos homens, olha, presta atenção, que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará. Pronto. Então é isso, irmão Ed? Sim, é isso. Simplesmente, se você for para o inferno, você vai habitar num verme. É isso que a Bíblia nos ensina. Que é um corpo que é simplesmente um verme. E você vai queimar eternamente. Então, meu amigo, é isso aí. Simplesmente é um verme. Como ele vai ser lá, eu não sei. Não me pergunte como é esse verme. Eu sei que a Bíblia fala até de ranger de dentes. Então quer dizer que até dente esse verme tem. Mas sabemos que a tua alma vai habitar, a nossa alma vai habitar em algo, porque ela precisa de um corpo para se manifestar. Nossa alma é eterna, eu já disse. Nós temos uma alma eterna. Você é eterno. Você é eterno. Então, e nós vamos, quem estiver com Cristo, nós vamos receber um corpo tão glorioso, mas ele é tão glorioso, incorruptível, que nem os discípulos reconheceram Jesus quando ele ressuscitou. Nem Maria reconheceu. Para você ver que existe um corpo diferente do nosso, que não vai ser esse corpo igual a você, mas ele é um corpo glorioso, que tão glorioso, mas tão glorioso, que Jesus atravessou até parede com esse corpo visível, como todos viram. Que ele aparece lá no meio da reunião dos discípulos, do nada. Diz as Escrituras. Jesus aparece para eles. Então, meu querido, o que você escolhe? As coisas lá de cima, pender para a palavra de Deus, para que a sua fé seja aguçada, que ela seja fortificada, porque a fé só vem pela palavra, não existe outra maneira, e a palavra que te sustenta, ou você quer pender para as vontades da tua carne e perecer no inferno eternamente. Eternamente. Você conhece e reconhece. Se você reconhece essa palavra eternamente, é uma coisa que não acaba nunca. Nunca. Se você já acha que aqui é um inferno, quanto mais lá. Isso aqui não é um terço, nem um dedinho assim, ó, do inferno. Pelo que Jesus fala. Aliás, no Novo Testamento, se você for pegar aqui, eu estou até para trazer uma palavra a respeito disso. Jesus, 44 parábolas de Jesus, ele fala somente do inferno. E aí, às vezes, tem muitos pastores aí que não querem pregar sobre o inferno. Claro, temos que pregar o Evangelho. O Evangelho diz as boas novas, sem sombra de dúvida. Mas também temos que pregar, falar do inferno. Porque a Bíblia no Novo Testamento, ela é o que mais fala do inferno. Todos os pastores sabem disso, esses teólogos sabem disso. Se fala mais do inferno do que do céu. Jesus veio revelar o inferno. Jesus veio trazer essa revelação, veio mostrar para aqueles que não têm ele, não têm o testemunho de Yeshua como seu Salvador. Não acreditam nele, não acreditam na sua palavra e nem o pratica. Ok? Que Deus possa abençoar bastante a sua vida, que essa palavra, vamos dizer, um estudo, né? Venha te trazer bastante enriquecimento no teu conhecimento. Claro que eu já disse, isso aqui não vai envolver na sua salvação, você crendo ou não crendo,
não tem nada a ver com a sua salvação. Mas cabe a você sim analisar o que você quer. Qual é a sua vontade? Optar pelas coisas do Espírito ou pelas coisas da carne? E a gente sabe que as coisas da carne é morte. Ok? Então, também você pode aplicar esse conhecimento, esse ensinamento na sua vida e analisar. Eu vou dar ouvido à palavra de Deus? Não. A minha carne pende para essas coisas, para o vício, para a prostituição, para o adultério. A escolha é sua. Deus não vai escolher por você. E ninguém vai escolher também. A decisão é somente sua. Ok? Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa alimentar vocês nesse programa, dominando a arte de orar. Esse é o intuito desse programa, trazer um pouquinho de conhecimento para que você possa sair enriquecido, com fé e com conhecimento, para que você possa ensinar outras pessoas a ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, e se inscreva em nosso canal, tem uma mãozinha lá no cantinho, dá um curtir se você gostou. Se você também não gostou, pode dar um negativo lá, não tem problema nenhum. O importante é que você ouve a palavra, você pega aquilo que é de bom para você e aquilo que não te interessa você joga fora. É isso que nós aprendemos, né? Então, faça isso. E se deixa um comentário, pode fazer um comentário, as suas críticas serão bem-vindas também. Portanto, que você deixe um comentário ou uma explicação com base bíblicas. Vocês têm que estar fundamentado naquilo que você vai falar, naquilo, na sua opinião. Não deixe o seu achômetro, porque achômetro todo mundo acha. Mas eu quero ver provar aquilo que acha. Correto? Tá bom? Deus abençoe vocês. Em breve eu estarei de volta. Quero trazer uma mensagem ótima para vocês e para que Deus também possa estar falando profundamente no coração de todos aqueles que já estão inscritos. Graças a Deus nós já passamos de 1.500 inscritos em nosso canal. Então nós temos aí uma congregação virtual pela internet. Ok? Então Deus abençoe você no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.